pessoal, meu nome é Anderson José, eu trabalho com Microsoft já há algum tempo, aproximadamente uns 15 anos, e ultimamente eu tenho trabalhado com Microsoft 365 e eu tenho visto muitas perguntas, ouvido muitas perguntas e tenho visto muitas coisas na prática. Então eu achei interessante fazer um canal, para poder divulgar algumas coisas que eu tenho visto no dia a dia, tentar colaborar aí com a comunidade, pessoal que trabalha com 365, que gosta do serviço, Eu me apaixonei pelo serviço, já tem alguns anos que eu trabalho e cada dia eu me surpreendo cada vez mais. Então eu tenho visto muitos vídeos na internet com relação a isso e vou tentar criar um canal, vou postar algumas coisas do dia a dia, perguntas de clientes e tudo mais. Tá? Não vou focar muito em aparência do canal, Vocês vão ver que meu fundo vai ser esse aqui, da minha casa, não vai ter nenhum computador revolucionário. A ideia é mesmo tratar dos assuntos do dia a dia, e mostrar para vocês aí na prática, como que seria o desenvolver de tudo isso, tá? Eu tenho algumas certificações, mais ou menos acho que 18 certificações Microsoft. Nos últimos anos eu me certifiquei em soluções em arquitetura, na parte de Azure e de M365, tá bom? Então vamos lá. O primeiro tema que eu vou tratar é a questão das caixas compartilhadas. Eu tenho visto muitos clientes vindo com muitas contas, pagando um licenciamento muito alto, e quando chega para migração, muitas dessas contas podem virar caixa compartilhada, E isso é uma economia muito grande para o seu negócio, porque quando você converte, você não tem esse custo, Só que você precisa ter um usuário para gerenciar aquele conteúdo. Então você consegue diminuir muito os licenciamentos e você acaba que utiliza esse licenciamento para outros usuários, Em alguns casos é possível fazer isso, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu criei essa máquina aqui na Azure, então é uma máquina bem básica, e eu criei um ambiente 365 de teste, tá? E eu vou utilizar ele para os nossos... Eu criei um usuário de treinamento para os nossos testes aqui, tá? Então é só ver aqui para que a gente possa ver na prática como que seria essa economia, Então eu criei esse usuário. Esse usuário é global admin, Eu tenho um usuário admin, eu vou mostrar para vocês aqui, e tenho esse usuário como globais no meu ambiente. Tá? Ele está com MFA aqui, ele vai pedir um número para mim. Outro assunto que provavelmente futuramente eu vou tratar, A importância do MFA, Microsoft meio que impôs isso, E é bom que se tenha, que não se abra mão disso. Até por conta de suporte, Microsoft, se você não tiver com isso habilitado, ela meio que se resguarda e não te garante esse suporte. Tá? Então aqui eu estou num ambiente que eu criei de teste, tá? Com usuário de treinamento. E aí um caso que eu peguei, tá? É um cliente que tinha alguns usuários, dentre eles usuário de serviço, usuário de contabilidade, usuário de área de vendas, usuário de financeiro, e esses usuários tinham pessoas que acessavam e tinham um problema do MFA, porque fica preso, a questão do número, então fica preso no telefone de alguém, e aí quando alguém precisava utilizar, precisava pedir o número para outras pessoas, e aquilo consumia uma licença, E no dia a dia você acaba que não utiliza os serviços que aquela licença te atribui, Então, se aquela conta tinha direito a Teams, SharePoint, OneDrive, um monte de outras coisas que talvez no dia a dia eu não utilizava. Então, essa pessoa, quando migrou para o 365, ela trouxe tudo isso achando que a única solução era comprar um licenciamento para cada um. E na prática, a gente acaba que vê que é possível, Vou fazer um exemplo aqui. Vamos supor que a Adele, que é o meu usuário aqui, default padrão do meu tenant, seja a minha conta de financeiro, tá? E a minha conta de treinamento seja o meu usuário do dia a dia, tá? Então, eu conseguiria fazer com que a Adele, eu estou utilizando a Adele aqui com algumas licenças, no nosso exemplo, então eu conseguiria converter a Adele
em uma conta compartilhada, tá? E aí, quando eu faço isso, eu libero a licença da ADL. Então, se vocês olharem aqui, vocês vão ver aqui no licenciamento, a ADL, ela tem algumas licenças, tá? É melhor olhar por aqui, ó. Então, a ADL, ela tem algumas licenças atribuídas a ela, tá? Aqui na parte de license você consegue ver isso. Então, ela tem algumas licenças atribuídas a ela. E aí, se eu vier aqui no meu Exchange, né? Que é a questão dos portais também. Futuramente a gente pode tratar alguns casos desses de outros portais, né? Do Exchange, a gente vai entrar nesses temas, tá? E aí aqui você tem a ADL, tá? E aqui no Exchange você consegue converter a ADL num usuário de caixa compartilhada. Então aqui eu tenho a ADL e aqui eu consigo converter para shared mailbox. Tá? E aí quando eu faço isso, eu atribuo permissões para essa conta, né? Membros que têm acesso a essa conta. Vocês podem ver aqui que ela tá. Se eu vier aqui no painel de administração, em caixas compartilhadas, ela está aqui, e aí eu posso atribuir para a ADL membros que vão poder administrar aqui. Então, vou dar o um exemplo aqui do treinamento. Tá? E o meu usuário de treinamento tem acesso. Então, quando o meu usuário de treinamento acessar aqui o Outlook dele, dá um exemplo, ele vai ter acesso a essa caixa compartilhada. Tá? Então, isso libera, né, o licenciamento. Tá? É importante deixar claro que você tem que vir aqui na ADL, tá? Depois que você converte ela, e liberar o licenciamento para novos usuários. Tá? Esse é um problema muito grande. As pessoas convertem e não tiram o licenciamento, né? E então a licença fica presa ali e você não consegue utilizar para outro serviço. Uma vez você já tendo convertido, é claro que você não vai ter utilização. Estou dando um exemplo aqui da Deli, mas na prática seria uma conta de um financeiro, uma conta de serviço que não tem tanta usabilidade em termos de colaboração do dia a dia. Então, você consegue liberar o licenciamento para outro usuário. E aí, esse conteúdo que tinha ali na ADL, você consegue acessar através da sua conta primária. Então, dependendo do dia a dia de trabalho, você pode criar uma conta, uma caixa compartilhada. Então, tem aqui a minha conta, tá? E aí você pode adicionar a caixa compartilhada. E aí eu
Adicionar a Adele. E a Adele vai aparecer para mim aqui com as mensagens que ela tinha numa conta que antes eu precisava de um MFA, de uma conectividade, né? Uma relação de segurança. Então agora essa conta está vinculada à administração do meu usuário de treinamento, né? Podem ser várias contas, então se no momento de uma migração você tiver várias contas de serviço, contas que você só usa para gerenciar conteúdo, essa conta vai receber mensagem, você consegue enviar mensagem no nome dessa conta, então você consegue ter toda essa gestão. O único problema, entre aspas, é que todas as pessoas que são membros acessam, então elas têm acesso de excluir, de mover, tá? Mas por outro lado, é uma gestão compartilhada por todos os usuários daquele serviço, né? Financeiro, contabilidade, o que seja. Tá? Do meu dia a dia eu tenho pego muito isso, tem diminuído bastante questão de custo, né? No negócio do cliente, o cliente consegue converter algumas caixas e acredito que muitas pessoas já fazem isso, administradores, né? Só que é um conteúdo que eu queria fazer inicial porque é uma coisa simples, mas que no dia a dia, às vezes, a gente peca, né? Fica com aquelas contas. Então é importante que a gente sempre faça essa gestão, né? Observe o que realmente precisa ter esse licenciamento e o que não precisa, tá? Para que a gente libere e tenha esse tratamento melhor com o licenciamento, porque licenciamento é dinheiro no fim das contas e isso pode trazer uma economia muito boa para o seu negócio. Tá bom, pessoal? Esse era o vídeo que eu queria fazer. Muito obrigado aí para quem está assistindo. Se puder dar o like aí. E pode acompanhar que eu vou continuar mandando conteúdos do dia a dia. Espero que vocês gostem. Não vou ter muito essa preocupação com a aparência dos meus vídeos, tá? E meu vídeo vai ser bem hands-on mesmo, assim. Em algum momento, se eu falhar, clicar em algum botão errado, eu não vou cortar, vou botar do jeito que tiver. E vamos lá. Valeu, pessoal!